Fala pessoal, explore os mistérios do Titanic, os segredos dos piratas e os tesouros perdidos do oceano com Sérgio Sacani e Jorge Souza. Relaxe ao som da chuva, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias que navegam entre a ciência e o desconhecido. Bora pro vídeo. Triângulo das Bermudas. Esse é o favorito do pessoal. Agora vocês me pegaram. Pelo seguinte, Tem algum relato do Triângulo das Bermudas? eu vou falar uma coisa, não sei a sua opinião, tá? Eu acredito em várias coisas. Acredito em tesouro, mas não acredito em Triângulo das Bermudas. Não dá pra acreditar não. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então, eu não sei cientificamente se ali naquela região tem algo que propicia eventuais acidentes, naufrágios. Eu creio que não. Para mim é mera casualidade, coincidência, né? Então criou-se a lenda do Triângulo das Bermudas, que para mim não passa de uma lenda, né? Tem naufrágio? Tem, mas tem naufrágio em todo canto. Todo lugar tem Se naufrágio. brincar, deve ter um lugar que tem mais, mas não é tão Mas ficou com famoso, certeza, tem muitos lugares que tem mais. É o Titanic dos locais. Existe outro que se fala na Ásia, se fala muito. Tem um Triângulo das Bermudas asiático, né? Entendi. Chama de Mar do Diabo, não sei o quê, mas é a mesma coisa. Diz a lenda que começou a questão dos naufrágios, depois descobriram que na verdade havia um vulcão submarino que entrava em erupção de vez em quando, ajeitava a situação, favorecia os naufrágios, mas não passava disso. Então, o Triângulo das Bermudas para mim é meramente folclórico. Ah, sim. Mas tem algum relato de lá? Tem naufrágio de lá, claro. Todo lugar tem naufrágio. Nem um ET. Mas eu tenho- Não, mas aí- nada sobrenatural que eu saiba. Mas é até gente legal pegar esse caso aí que você falou de Santos, porque o que o pessoal fica intrigado é o seguinte, O desaparecimento. o desaparecimento. Mas é isso mas, que a gente falou, né? Gente, no mar some. Isso mesmo. Some navio inteiro. Não é barco, navio. Some e não fica nada. Exatamente. Não é um, não. Já aconteceram vários. Não, e depois, porque o pessoal fala, mas depois de anos apareceu numa ilhazinha aqui, não sei o quê. Que é exatamente das aquilo que a gente correntes, falou, né? né? Pode ser. Né? O avião da Malaysia lá, que caiu lá. Então é um. Sim. Não acha. Não, e o próprio, eu já conversei aqui com o Lito, não Sim. dessa vez, mas da outra vez, que é um dos casos mais estudados, até de inteligência artificial, que é o achar a caixa preta do avião da Air France. Sim. Que aonde que o avião caiu aqui. A caixa preta estava muito longe dali. Aliás, entendeu? vamos tirar o chapéu. Baita mérito achar aquilo, hein? Não, aquela foi sensacional. Porque lugar difícil. Difícil, profundo. porque dentro é cheio de cordilheira, né? No assoalho oceânico. Foi impressionante acharem aquela caixa preta. Foi um baita trabalho de inteligência artificial que eles usaram para triangular. Mas some no mar e não aparece nada. Nada. Exatamente. Então, assim, sumiu é mistério. Não é mistério. O mar é assim, muito grande. Tem casos, perder de vista, assim, de desaparecimento. Não, então Triângulo das Bermudas, galera, é mais um negócio. É igual a bola lá do Japão, né? Exatamente. Lá traz as coisas de volta. O cara jogou a bola lá para fazer os estudos, o mar mandou a bola de volta pro Japão. Então essa bola aí, que essa bola aqui não é minha, não. Eu acredito em muita coisa no mar, mas Triângulo da Bermuda, não. Eu nunca acreditei. As Costas Marianas é o quê? 11 quilômetros, né? Quase 11. Quase 11, 1.800 né? e pouco. É um negócio absurdo, né? É muito fundo, né? Só o cara lá pra mim. Uma pressão absurda, né? Isso mesmo. E tem aquele negócio, né? Até que o pessoal fala, né? Que a gente conhece menos do oceano do que a gente conhece do espaço, Então. né? Aí, só explicar pro pessoal assim, lógico que não, né, pessoal? Mas proporcionalmente, talvez sim, né? Porque o universo, a gente considerar que o universo é infinito, a gente conhece quase nada. Mas proporção, se a gente pegar o oceano, a gente conhece muito pouquinho dele, que a gente consegue, pontualmente que a gente consegue ir em determinadas profundidades, É o né? que eu estava te falando. Existem, já li vários números sobre isso. Mas assim, tem teorias que dizem que nós conhecemos 5% do oceano. Tem uma outra teoria que diz que a gente conhece 10% até 200 metros de profundidade. Ah, sim, porque tem esses níveis, né? Tem as camadas, né? Isso. Agora, fato que a gente conhece pouquíssimo, né? Isso aí é fato. E eu tenho certeza de que tem coisa lá que a gente não imagina. Seres, né, que habitam essas profundezas. Porque uma expedição, né, consegue fazer um estudo de uma região, mas não consegue fazer o todo. É pontual, né? É 2/3 do planeta, gente. É água pra caramba. Né?
Imagina, conhece o Ponto Nemo? Ponto Nemo. É. Aliás, quando você estava mostrando a nave aqui russa, eu ia falar dele. Porque o Ponto Nemo, para quem não sabe, é o local distante mais isolado da Terra. Isso. Né? O lugar mais próximo, se não me engano, é 1.600 quilômetros em toda direção. Então o Ponto Nemo, o pessoal que navega e passa por lá até comemora. Fala assim, estou no lugar onde se acontecer alguma coisa comigo, ferrou. Porque Comemora é boa, né? Ninguém consegue chegar aqui para me socorrer. Mas e o Ponto Nemo é onde é feita a região das desovas das naves espaciais. Cemitério de foguetes. Exatamente. É onde caem os boosters. Exatamente. Aqueles ali não, aqueles ali caem na Sibéria. Mas depois, quando ficam os estágios e tal, eles tentam jogar ali naquela região. Aliás, semana passada, ou foi a semana, eu li que a Rússia tinha descartado uma coisa orbital. Essa nave aí dela, que vai ainda sair no lugar. A que estava furada, que voltou, entendeu? Ela já desacoplou e já... Já trouxeram de volta. já Não, veio. ela queima na atmosfera. Essa não chega nada Não, aqui. essa não chega nada. Eu ia perguntar se ela ia levar lá pro ponto. Mas por exemplo, segundo estágio do Falcon 9, vários pedaços de booster de foguete chinês e tudo cai ali. Ali, se você for ali mergulhar ali com um submarino, Então. imagina a quantidade de coisa que você não vai encontrar. Seria uma coisa muito utópica, claro, mas seria fascinante se você secasse os oceanos para ver o que tem lá embaixo. Tem uma simulação que faz isso, Eu sei. que é legal pra Muito caramba, legal, né? É muito bem feito. É, muito bem feito. Porque na verdade você Exatamente, tem o título é montanhas, esse, você tem Treino tudo, dos né? Oceanos. É. Então, imagina o que você ia encontrar lá. Mas eles secam, mas mostram mais a parte natural, né? O Sim. relevo e tal. É. Agora imagina com as coisas que não estão lá. Exatamente. Você pega o Ponto Nemo ali, imagina a quantidade de carcaça, de foguete, de coisa que não deve estar... História, né? É História. uma história. Tem que alguém lá, ó, resgatar lá algumas coisas. Mas o pessoal resgata o Bezos mesmo, né? Ele ficou famoso porque ele resgatou alguns motores de ônibus espacial que caíram, né? Aliás, caíram não, né? Da Sim. Challenger mesmo, quando ela explodiu, os motores caíram lá no mar, os RS-25, e ele resgatou alguns motores e tudo. Então, isso aí Porque o ônibus espacial, ele subia, os boosters laterais caíam no mar e eram resgatados para ser estudados e tal. Sim. Aquele laranjão também caía. Sim. Só que os motores da nave, né? Os motores que iam aqui atrás, Sim. eles voltavam com a nave. Só que a Challenger foi a que explodiu. Ok. Então, ela explodiu, só que ela explodiu de um jeito que alguns motores dela caíram lá no mar. E aí ele fez um Não devia resgate. estar em muita profundidade. Não tava muito. Então ele foi lá e conseguiu resgatar um motor desse aqui de trás, o RS-25 que a gente chama. Então tem essa coisa. Curiosidade, toda. está onde hoje? Cara, ele levou pra algum lugar dele lá, tá num. Entendeu? Ele fez essa expedição aí. É o Marco Polo, né? Sim. Que esse foi um Sim. grande navegador, né? Muito. Não tinha naquela época como fazer isso se não fosse navegando de alguma maneira. Ele foi mais assim, se Porque o tivesse. limite da Terra, uma hora acaba. Claro. Exatamente. Ele foi. Será que se você pudesse colocar assim importância, mais importante que o pessoal das grandes navegações e tal? Cara, eu não tenho tanto embasamento histórico para afirmar isso. Mas eu acho que sim. Talvez sim. Mais intrépido, assim. Entendi. Isso. De uma época que o conhecimento Era mínimo, menor ainda, menor né? ainda, né? Talvez ele tenha dado sorte de ter feito o que ele fez, mas é impressionante. Tem a série, né? Que é Sim, legal pra sim, caramba, sim. né? Tem a série Vikings também, que é bem legal, As né? viagens do Colombo também foram interessantes, né? Foram, né? Foram legais. O Colombo era meio sem noção, eu acho, assim, né? Mas foi interessante. Chegou na América achando que estava Nas Índias, né? E se você pudesse voltar no tempo, assim, você voltaria pra qual dessas fases aí? Rapaz, eu vou te falar que eu acho que aquela época devia ser bem sofrido navegar, hein? Porque, pô, comida não existia, né? Comia uns biscoitos duros que, né? Apodrecia. Mas eu tenho uma certa curiosidade na época dos portugueses, das navegações. Tenho. Eu acho que... Não queria estar lá, mas se eu pudesse observar Ficar de vendo fora, assim, né? Ficar vendo Se eu só. pudesse observar de fora... Como que eles seria- faziam pra cruzar seria- esse oceano aí, né, cara? Eles eram bons navegadores. Eles eram claro, bons mesmo, né? Sem dúvida. Senão não teriam chegado onde chegaram. E ali em Porto é meio emocionante, né? Você já foi lá, né? Lá em Lisboa, Sim, na sim, torre sim, lá, né? pô. Saber que os caras saíram Saí dali, né, cara?
Isso aí é um negócio impressionante, né? Bem legal. Eu acho isso Conhecer a impressionante. história é muito bom, não é? Eu fui lá uma vez e falei, caramba, cara, os caras saíram daqui. Aí você fica olhando e fala, é mesmo, cara, o cara tinha que ser muito louco, né? Porque eu olhava ali, e aí? Terra é plana, vai cair, né? Do outro lado, mas não, foram indo, né? É que na época não tinha o bendito do domo de gelo, né? Tipo, Não chegava no tinha. final, tu caía. Era o precipício. Era isso que eles imaginavam, né? Aliás, eles deviam usar isso também até pra amedrontar os outros, né? Ah, com certeza. Com certeza. Ó, não vai não, cara, porque lá você vai encontrar, pode deixar que eu vou, viu? Vai acabar o mundo, vai ser Vai devorado morrer, por tua família. monstros tudo. marinhos. Mas tinha muito também a questão dos Sim, monstros sim. marinhos, né? Mas, pô, vamos dar crédito a eles com toda a razão, né? Sim, uma lua. Eles não conheciam nada, né? Não, aí tu encontra. Se hoje em dia a gente se surpreende com algumas coisas que encontra, imagina naquela época. Exatamente. Imagina se esses caras deram de cara com umas lulas gigantes aí no meio do caminho, que Uma doideira. lula de 6, 10 metros de comprimento que tem. Eu não sei se é por causa do meu rigor jornalístico, tá? Ceticismo, né? Exatamente, eu me recuso a aceitar que algo não tem uma explicação plausível. Mas qual que foi a mais assim que você já eu acho ouviu? que paranormal, que ele quis dizer, é mais surreal, sabe? Nesse sentido. Digamos misteriosa, enigmática, de você não saber o que aconteceu. Agora, nada ligado, com todo respeito, nada ligado a OVNIs, ETs ou... Ah, eu te falei ali embaixo, né? Nada Então, disso, tá? Isso não é minha porque, praia. Eu não só para o acredito nisso. pessoal não entender, né? A gente fala muito de OVNIs, que são os objetos voadores não identificados, mas tem os OSNIs, que são os objetos submarinos não identificados. E que tem, talvez, muito mais relatos. E, aliás, para você aí, que não sabe, toda essa onda nova aí que vem desde 2017 para cá e tal, boa parte daqueles objetos filmados pela Marinha Americana e tal, não sei o quê, não seriam OVNIs, seriam OSNIs, porque eles acabam saindo do mar. E para você aí também, dou um spoiler aqui, sabe a Operação Prato, galera? A Operação Prato não é sobre OVNIs, é sobre OSNIs, que apareciam ali, principalmente na foz do Amazonas, ali na Ilha de Marajó. Então tem isso, né? Isso aí tem bastante. Mas tem alguma história que você lembra, assim? Não, ligado a alguma coisa inexplicável, não. Entendi. Até porque eu não me concentrei nisso. Entendi. Eu acho que tudo teve um motivo. Eu não sei qual que é, mas existem suposições. Já aconteceram vários casos, alguns se tornaram até bem famosos, de barcos que foram encontrados à deriva sem ninguém no barco, Navios Barcos fantasmas, né? fantasmas. que esse pessoal chama de barco fantasma, né? Mas, assim, aí tem várias teorias do que pode ter acontecido com aquelas pessoas. Quem é sabido, mas o que aconteceu não se sabe, mas aí tem teorias. Então, esses casos eu conheço, eu já publiquei alguns, etc e tal, mas não aquele que diga, não, isso aqui é obra do sobrenatural. Não, isso eu nem me dedico muito, porque não, já li coisas sobre isso, mas desconsidero. Tem um caso clássico, famosíssimo, que aconteceu no início do século passado, no final, na verdade, no finalzinho do século XIX, início do século XX, que foi um barco americano chamado Mary Celeste, que era um veleiro cargueiro que estava atravessando dos Estados Unidos para a Europa, e era um cargueiro, mas como era hábito na época, o comandante viajava com a família, então ia ele, mulher, filha e mais os marinheiros, e esse barco foi encontrado à deriva, perto dos Açores, assim, né? Foi encontrado à deriva, mas em perfeito estado. Não tinha nada de errado com o barco. Tinha, inclusive, algumas velas ainda levantadas, outras abaixadas, mas em perfeito estado. Tinha algumas evidências dentro do barco que sugeriam que alguma coisa esquisita aconteceu. Não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes agora, mas, por exemplo, ele estava levando um carregamento de álcool em barricas, mas não é o álcool de beber, é um álcool industrial, e um desses barris estava vazio, e todos os pertences da tripulação estavam tudo lá, Intacto, né? tudo intacto, são de que saíram com pressa, abandonaram o barco com pressa. O bote, todo barco leva um bote de apoio, não estava lá, então sinal de que eles foram para o bote, né? Usaram o bote, supostamente. Mas aí se desenvolveu uma série de teorias. É que nem o Titanic, só que esse sem nenhuma testemunha. Então são só Entendi. Aí teorias fica só no campo da que teoria. alimentam a imaginação. Mas, assim, o fato existiu, tá?
o barco foi encontrado sem nenhuma das 8, 9 pessoas que tinham no barco, nenhuma delas foi encontrada. Nunca foi encontrado o bote, nunca foi encontrado nada. O barco estava em perfeito estado. E aí surgiram várias teorias para tentar explicar por que aquelas pessoas teriam saído da segurança de um barco grande para ir para um bote a remo e sumiram, né? Tem várias teorias. Esse caso é muito clássico, chamado Mary Celeste. Uma das teorias é que o álcool teria vazado de um dos barris e iniciado um princípio de incêndio, e eles, apavorados, abandonaram, porque a carga era basicamente de álcool. Eles imaginaram que fosse explodir, mas aquilo, por alguma razão, teria se extinguido automaticamente. E isso é possível. É possível. Tem teoria de que teria havido um motim, de que os marinheiros teriam matado a família por algum desentendimento, depois jogado eles no mar. E jogar no mar é bom. Assim, se você quer encobrir um crime, você empurra alguém no mar, tá? Você sabe que você acabou de dizer que você já caiu. Você Já caiu no mar. É terrível. Pois é. Você empurra no mar e a chance de aquela pessoa aparecer é muito pequena. O mar é um ótimo lugar para você cometer crimes. Então tem uma teoria de que eles teriam feito isso, matado o comandante, a família, e depois fugido no barco, mas um bote a remo acabou sendo engolido pelo mar também. Então, assim, tem dessas histórias. Entendi. Só desse tipo aqui, do Mary Celeste, tem uma outra famosa nos Estados Unidos também, na costa da Carolina, que é também a mesma história, que nunca se soube exatamente o que aconteceu, existem várias teorias e as pessoas sumiram. Então, apareceu o que eles chamam de barco fantasma, que é um barco em perfeito estado, sem ninguém a bordo, é frequente. Entendi. E não que o barco fantasma tem fantasmas lá. Não há fantasma lá. Não há fantasma. Mas tem um caso muito interessante, que não é fantasma, mas é um caso que aconteceu, de um processo de automumificação de um velejador. Foi encontrado, ele velejava sozinho, navegava sozinho, era um alemão. Isso tem mais ou menos uns 20 anos, 25 anos atrás. E ele foi encontrado, o barco dele à deriva, perfeito estado, bem longe de onde se imaginava que ele estava navegando, e o corpo dele estava dentro do barco, perfeito, mumificado, totalmente mumificado. Caramba! Processo De automumificação que, segundo eu pesquisei, é raro, porém é possível de acontecer no ambiente de um barco pequeno, em determinadas circunstâncias de temperatura e umidade, sal, né? Deve ter um monte de coisa ali que ajuda, né? Esse velejador morreu de um ataque cardíaco. Não foi nenhum acidente, foi um mal súbito. Então não teve uma inflamação, não teve nada disso. Ele foi encontrado perfeito, só que mumificado inteiro dentro do barco. Caramba. Meio macabro, porém... Fantasma mesmo. É. Uma história que eu acho fascinante do mar de exploração é a do Shackleton. Sim. Aquilo lá também era uma loucura, né? Foi, sobretudo, uma coisa excepcional de liderança. Isso. Porque todo mundo se salvou porque ele era um ótimo líder. Exatamente. Né? Então ele soube administrar uma situação extrema, absurda, né? A travessia que ele fez já com mais 5 homens para buscar ajuda, uma coisa que seria impraticável. Para quem não sabe, o Shackleton, galera, é o cara que chegou no Polo Sul da Terra, né? Isso. Só que quando ele chegou, o mar congelou, né? Sim, o barco ficou preso no gelo. O barco ficou preso, e aí? Como que você vai fazer agora? Depois o gelo esmagou, o barco afundou. O barco foi achado ano passado, inclusive. Isso, inteiro, foi achado ano passado, né? Mesmo. que é uma coisa fantástica. Sim. Inteiro. E ele, o Shackleton, saiu com a tripulação, se não me engano, eram 20 e poucos homens. Ele saiu com esses caras caminhando até um certo ponto, e dali o único jeito que tinha é ele buscar ajuda nas ilhas Geórgia, que ficam distantes da península onde eles estavam, e o que eles tinham era o bote do barco deles, um bote. Eu vi uma réplica desse bote agora na Alemanha, em Hamburgo, e realmente era muito pequeno.
E ele pegou 5 homens, ele mais 5 homens, e foi nesse barco, basicamente a remo. Eles tinham uma vela, mas muito tosca. Agora, o detalhe é o seguinte, Sérgio, eles estavam no mar que é considerado o pior mar do planeta. Não é uma travessia longa, era uma travessia insana, porque é um mar absurdamente furioso o tempo todo, é um vento absurdo, é frio, fica molhado. Então, assim, era impossível até que ele fez, né? E ele conseguiu fazer essa travessia, se não me engano foram 7 ou 10 dias a travessia, chegou nas Ilhas Geórgia, conseguiu, tinha uma estação baleeira lá, ele conseguiu pedir ajuda, aí pegou um barco, foi lá buscar todos os homens dele, sobreviveram todos, e só sobreviveram porque ele era um baita líder. Exato. Só por isso. É uma história impressionante do Shackleton. A história dele é real. A mais impressionante para mim foi quando acharam o barco dele, porque o barco estava inteiro no fundo. Como chama o barco mesmo? Endurance. Endurance, isso mesmo. Endurance. E aí vai ter muita coisa para fazer, né? Porque aí o pessoal pode começar a analisar o barco, tudo, né? Não vão mexer, o barco vai continuar lá, não vão tirar nada do barco, filmar, etc. Tal, querem fazer montagens em 3D, etc. Para mostrar. Mas o pessoal que fez a pesquisa e que fez a operação ficou realmente surpreso, porque pelas condições do mar tão ali, íntegro, né? baixa salinidade, água muito fria, o barco está inteiro. O barco é de madeira, o barco está inteiro. Claro, ele está danificado, porque desceu, quebrou o mastro, não sei o quê. Mas você lê o nome do barco, uma coisa impressionante. Não, e que ele foi esmagado pelo gelo, né? Sim, foi esmagado pelo gelo. Afundou, né? Ele afundou em câmera lenta, né? Porque o gelo foi esmagando, o barco foi descendo. E os polos, tanto o Ártico quanto o Antártico, sempre produziram essas histórias assim, tá? Um outro cara era o Amundsen, né? Amundsen também, né? Era um outro cara. Amundsen tem história nos dois polos. Né? Exatamente. Nos dois polos. E teve uma expedição, essa trágica, lá no Ártico, que dois barcos ingleses que tentavam achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico pela parte de cima do planeta. Eles tinham certeza que havia uma passagem, porém ninguém conhecia a passagem, né? E aí fizeram várias expedições, e uma delas foi essa expedição com 2 barcos. Não me lembro quantos homens eram, mas era coisa de uns 80 e poucos nos 2 barcos, talvez um pouco mais até. Franklin, que era o comandante, e essa foi uma tragédia, porque morreram todos. Os barcos ficaram trancados no gelo. Eles eram muito precários de conhecimento da meteorologia, etc. E tal. Os barcos ficaram trancados no gelo, e eles, em determinado momento, os que sobreviveram saíram caminhando para buscar ajuda e foram morrendo ao longo do caminho. Isso tudo foi descoberto muito tempo depois, porque descobriram os corpos, descobriram umas pilhas que eles faziam para sinalizar, haviam relatos escritos nesses lugares de como foi o drama, né, da história eles inteira. Foram contando a história. Ali também há boas evidências de ter havido canibalismo, porque eles não tinham o que comer. Né? Entendi. Essa é uma história muito triste, muito famosa, que é a expedição no Noroeste. Esses caras aí, esses eram muito loucos, né? Era a mesma coisa, eles eram exploradores, eles estavam indo para um lugar que não sabiam muito bem o que iam achar. Não, e essa é a resposta que o pessoal fala assim: por que a gente vai para Marte? Porque o ser humano tem esse espírito explorador, né? É verdade. Se os caras não tivessem um dia se metido lá, não tinha chegado aqui. Ou não tinha chegado no Polo Sul, né? E nada disso, né? Verdade. História de tesoura é muito legal, né? Então, cara, o que se supõe... Aquele papo de enterrar em ilha também, pode ser ou é lenda? Não, perfeitamente factível. Com mapa e tudo mais. Perfeitamente factível. Os caras roubavam, os piratas bucaneiros, né? Os caras roubavam, né? Saqueavam, e eles tinham que guardar aquilo em algum canto. Para não ficar circulando com aquilo. Então, os caras paravam realmente em lugares ermos, escondia o botim lá, o negócio lá, e depois voltava para buscar.
Ou não. Ou não, né? Se morresse, não voltava, É. né? Mas a grande maioria, alguém voltava e alguém pegava, tá? Eu vou chegar lá. Tem uma Tá. história dessa legal, Pô, que legal. envolvendo o Brasil aqui, Pô. que tá rolando e que vai rolar, aparentemente, daqui a uns 2 anos, uma expedição meio científica, séria, para tentar não achar um tesouro, mas para provar que ou teria havido um tesouro escondido naquele lugar. Uma Sei. história bem interessante. Vamos falar um pouquinho dela então, vamos lá. Século 17, 16, por aí. Não, 16 não, 17 ou 18, não me lembro. Os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru, independência do país, e aí eles fizeram um rapa, fizeram um saque geral para levar, vamos embora, mas vamos levar muita coisa com a gente. E uma das coisas que eles saquearam foi a Catedral de Lima, que era muito rica, muito ouro, muito ornamentada, né? E eles saquearam isso, botaram em galeões para levar para a Espanha. Um desses galeões foi atacado, isso é comprovado. Ele foi atacado por piratas, né, na época, foi saqueado. E esses saqueadores, esses piratas, teriam, aí já entra no campo da suposição, teriam feito exatamente isso. Vamos guardar isso aqui em algum lugar e depois a gente vem aqui pegar. E aí começa a história interessante que envolve a gente, né? Porque isso teria acontecido na costa do Brasil, porque esse galeão estava vindo do Peru para a Espanha, então ele desceu a América do Sul, virou no Cabo Horn e estava subindo em direção à Espanha quando ele foi atacado. E os piratas teriam saqueado e escondido aqui na costa brasileira. E aí, historicamente, esse tesouro, que eles chamam de Tesouro de Lima, né, da Catedral de Lima, ele teria sido escondido numa ilha. E aí, uma das vertentes é que essa ilha teria sido Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo, tanto que teve várias pessoas já procuraram isso lá. Teve um belga que passou 30 anos na Ilhabela, lá de fora de Ilhabela, procurando evidências do tesouro. Não achou nada de tesouro, mas achou umas inscrições estranhas Sei. lá no meio da mata. E aí tem a outra vertente, que é essa que está vigente, que tá rolando, na verdade, que prega que, ok, aconteceu tudo isso, mas a ilha não era Ilhabela, e sim Ilha da Trindade, que é o ponto mais afastado da costa brasileira. Faz até mais sentido, né? A Ilha da Trindade está coisa de uns 600 quilômetros. Mais. Ah, é? Mais disso. Está 1/3 do caminho da África. Tá. E é o ponto mais distante do território brasileiro, que é a Ilha da Trindade, que é uma ilha praticamente deserta, só tem uma base da Marinha lá. E essa outra vertente prega que esse tesouro teria sido escondido lá. É bem possível. Tem várias documentações que mostram que houve coisas escondidas na ilha. O que não se sabe é se depois alguém foi lá e tirou. O que é possível, né? É possível que... Porque um conta para o outro, alguém monta uma expedição, vai lá e de repente encontra e vai embora, não conta para ninguém e leva embora. Então, com base nisso, um pesquisador de Curitiba, porque a história é mais interessante do que parece. Vamos lá. Um dos saqueadores desse galeão, desse tesouro, foi um pirata que acabou sendo deserdado pelos companheiros por desentendimento. Parece que ele cometeu um assassinato no navio e acabou sendo deixado num ponto da costa brasileira, que seria a região da Baía de Paranaguá, ali, né? Onde Paraná. E ele sozinho teria se escondido, se exilado, autoexilado, no que hoje é Curitiba. Ah, é? Então Curitiba teve comprovadamente, isso é fato, teve um pirata. Incrível, né? Curitiba não tem nem mar. Então, Curitiba teve um pirata, e que ele se autodenominou Zumiro, tá? E por que o Zumiro comprovadamente existiu? Porque teve um pesquisador, um conhecido meu, abnegado por esse assunto, pesquisou, até que encontrou uma comprovação de que ele havia sido enterrado em um cemitério do que hoje é Curitiba. Está lá registrado o nome dele, tá? Então ele existiu. E esse pirata, que era um inglês, ele teria feito amizade com um outro inglês, que era um
um cara que morava no Rio de Janeiro, mas que viajava a negócios e ficou amigo dele. E ele confidenciou a esse amigo a história do tesouro. Falou, olha, foi feito assim, foi deixado na Ilha da Trindade e teria fornecido, sim, um mapa. Tá? Olha, mais ou menos aqui, assim, assim, assim. Ok. Esse outro inglês existiu de fato, tanto que ele publicou no início do... Não, no início não, por volta de 1930, 1920, ele publicou nos jornais do Rio histórias contando sobre esse tesouro. Então, esse inglês existiu, ele foi assassinado depois. Aparentemente entraram na casa dele para roubar e mataram ele. Não se sabe se entraram para roubar o tesouro ou o mapa do tesouro, etc. Bom, montando todo o quebra-cabeça, você chega na seguinte situação. Houve um pirata, comprovadamente em Curitiba, que tinha uma relação com coisas valiosas que foram escondidas numa ilha que tudo indica que seja a Ilha da Trindade, né? E aí, com base nessas evidências, montou-se uma expedição científica envolvendo a universidade, envolvendo o Instituto do Patrimônio Histórico, que vai in loco lá para a ilha, possivelmente daqui a uns 2 anos, para fazer uma prospecção. É muito difícil porque de lá para cá a ilha sofreu uma série de erosões, então muita coisa desbarrancou. Então, mas na verdade o que se tenta achar não é algo valioso, não se tenta achar o tesouro. O que eles tentam achar é evidência de que comprove de que ali houve alguma coisa. Né? Para fechar a Para um história. estudioso isso já é o verdadeiro tesouro, não é? Titanic. Então, essa é a única que eu não conto no livro. Você não conta? Não. Por quê? Mas por Escolheu quê? não contar? É a única... Foi de propósito. Ah, é? É a única história que eu não contei, não vou contar. E, na verdade, nem Não tem... tem nem vontade Não, de não fazer tenho. algo E vou te só falar, sobre eu não tenho vontade, sei lá, uma questão de bom senso. Já se publicou tanta coisa sobre o Titanic, já se escreveu tanto sobre o Titanic, tem tanto material documentado sobre o Titanic que seria uma petulância, uma arrogância eu tentar escrever a história Mas do o Titanic. Titanic... As minhas histórias são muito curtas, então ficaria muito superficial. É um negócio histórico, né? Porque o diretor, né? Sim. James Cameron, né? Sim, Pra quem não sabe, o James Cameron, ele é meio que um explorador também, né? E bem conceituado. bem conceituado, né? E quando lançou o filme, ele deu toda uma nova, digamos, interpretação, né? Sim. Pro lance de Sim. como ele afundou. Tanto né? que agora, com a volta do filme, 25 anos, começaram a surgir questionamentos se o personagem do Leonardo DiCaprio poderia ter sobrevivido. Ah, isso aí, o pessoal, desde o primeiro dia, o pessoal fala. Por que ele não subiu na Exatamente, madeira lá? na porta. Né? E aí começaram a se estudar se a porta... É uma porta que não existiu, né? Que se ela aguentaria Isso, o pessoal os fazendo- dois ali. Sim, fazendo cálculos para ver como que ele tinha que subir, por que lado subir, Exatamente. para que ficasse os dois ali em E aquilo cima. ali, aquela parte é uma ficção, a gente Sim, sabe, né? sim. No filme tem muita coisa... Inclusive, os dois é uma ficção. Sim. Tanto que ele falou. Sim. Esses dois personagens não existe na história do Titanic algo relacionado com a história que foi contada naquele filme, do romance deles. É totalmente ficção. Mas o Titanic tem uma legião enorme, Fãs. mundial de Tem. fãs. Mas vem cá, uma coisa do Titanic, o que aparentemente acontece é que cada vez que o pessoal vai lá e investiga mais um pouco, vê, meio que sempre aparece alguma coisa nova, né? Ou não? Sim, sim. Qualquer imagem que eles produzam do Titanic hoje é uma imagem que nunca ninguém viu. Uma nova imagem. Se ele penetrar num cômodo interno do navio que o robozinho antes não entrou, é uma nova coisa, né? coisa nova, né? Então, o fascínio do Titanic vai durar ainda um bom tempo. Porque até que o navio se deteriore inteiro, fique, né? Eles nunca pensaram em tirar ele lá de lá. Não, é impossível. É impossível, a né? profundidade que ele está. Que profundidade que ele tá? Mais de 2.000 metros. Que não foi o pior naufrágio da história. Ah, Um não? dos. Não foi. Não foi. Em termos de Ah, em termos de morte, você Mas diz. é o mais não foi. famoso, né? Mas isso é disparado. E a fama dele vem do quê, basicamente? A fama dele O vem tamanho dele? da época, que ele era realmente uma coisa
espantosa para a época. Era um navio realmente grande, era um navio luxuoso, um navio caro. Vem do fato dele ter naufragado na primeira viagem dele, a viagem inaugural. E o marketing todo que foi feito para essa primeira viagem, né? Exatamente. Não era uma viagem propriamente barata. Então. E assim, ele é uma metáfora da sociedade da época, entendeu? Porque tinha a primeira classe, a segunda classe e os coitadinhos lá que morreram todos na terceira classe, porque esses não tiveram a menor chance de escapar. Então ele é uma metáfora das coisas, porque a grande maioria dos sobreviventes eram passageiros da primeira classe. Que é o que saíram nos botes ali do que tinha, né? E foi embora. Entendeu? Né? Então é assim, o poder, por tudo isso é que o Titanic tem esse fascínio nas pessoas, entendeu? Porque foi mais do que um navio que afundou e matou 1.200 pessoas. Foi Tem toda uma áurea ali exatamente, em volta dele, exatamente. né? Aquela parte lá, você acha que é bem fiel mesmo, que deve ter acontecido? Qual? O lance do iceberg, que lá já foi comprovado mesmo, com foi certeza. daquele jeito. Não, isso com certeza. Eu acho que toda a parte, por exemplo, que o filme mostra... O filme tem duas partes, como basicamente. foi a colisão, né? De como foi o afundamento dele, aquilo é fidedigno. Porque o Titanic teve sobreviventes, né? Então ele teve depoimento testemunhal, né? Ele teve testemunhas, disseram, não, foi assim, assim. Eu já li alguns livros que entrevistaram os sobreviventes. Que, inclusive, nas simulações, eles viram que, realmente, para acontecer da maneira que aconteceu, como os sobreviventes falaram, realmente teria que acontecer daquela forma, né? Sim, não havia como inventar. De outro jeito que aconteceria daquele mesmo jeito. É. Tanto que quando que levantou a parte... Sim, caiu. a popa dele Isso, ficou vertical. exatamente. Então tem toda uma dramaticidade no próprio instante do naufrágio, que não foi imediato, foi lento, né? Mas inevitável, né? Uhum. Então tudo isso tem um conteúdo dramático muito forte. E aí pega as pessoas. Pega, com certeza. E uma coisa assim que vamos dizer... Tem muita gente que não anda de navio até hoje por causa do Titanic, inclusive. Ah, é? Não, a pessoa sempre fica assim, né? Tá igual eu, né, que tem medo de avião. Mas, tudo bem. Mas aí que eu ia falar uma coisa, né? Se você pega um naufrágio, normalmente, né? Aí você pode me corrigir, tem sobrevivente, né? Coisa que acidente de avião, assim, basicamente é muito difícil ter alguém que sobreviva, né? É verdade. E aí você vai ter um relato de alguém a que chance tava lá, de você sobreviver a um acidente no mar é muito maior do que um acidente aéreo. Sim. Concordo com você. Porém, a grande maioria dos naufrágios Não teve. não teve. Entendi. Então não sobreviveu ninguém, né? E aí, por exemplo, uma dificuldade que às vezes eu tenho nas histórias que eu conto. Né? Um naufrágio onde não houve sobreviventes, ou que a pessoa estava navegando sozinha e sumiu, você sabe até um certo ponto, dali para frente, e você começa a ter deduções do que poderia ter acontecido, né? E é isso, na verdade, que eu acho que torna o mar ainda mais enigmático, ainda mais impressionante. Porque algumas perguntas você nunca vai ter a resposta. Porque Eu não me arrisco a dizer, a aconteceu coisa isso. pode desaparecer simplesmente, né? E ela desaparece. Só que acontece hoje. Não é que aconteceu no passado. Acontece hoje. Nós estamos no século XXI, satélite, escambau, GPS, blá, blá, e some. Some e ninguém acha. Tem uma história que eu acho impressionante, porque uma outra coisa que me chama muita atenção no mar é que ele é um ambiente hostil pra gente, né? Não somos peixe. Depois eu te conto minhas histórias. Eu ainda acho que o ar é pior, porque a gente não sabe voar, mas pelo menos a gente sabe nadar. Então, mas aí eu não sei, cara, o que é pior. Respondam aí no chat, cara. Você morrer, vou pegar aqui, infelizmente, né? Morrer de qualquer Mas, jeito por exemplo, é ruim. eu sei, morrer de Qual qualquer que é jeito é pior? ruim. Mas tem mortes que são terríveis. Mais aflitiva. Eu Por nunca exemplo, morri, então o não pessoal sei. fala que o acidente terrível do voo da Gol lá, que o Legacy cortou a asa dele, pode ter dado tempo dos caras terem a percepção que eles iam morrer. Isso deve ser um negócio terrível. De pedir perdão, né? Alguma coisa assim. Agora, outra coisa, então, pensa nessa situação. Agora, pense no seguinte, cara. Você cai no mar. E eu já caí, hein?
que eu estava dizendo é que o mar, por ser esse ambiente hostil, etc e tal, ele gera inúmeras tragédias e gera alguns casos de superação que você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa conseguiu fazer isso? E desses filmes que contam histórias de mar aí, você gosta deles? Tipo, Gosto. Náufrago. Eu gosto, eu assisto todos por É. curiosidade ou por dever profissional. Assisto todos. Gosto do tema, claro. O Náufrago eu acho um filme muito bom, embora seja uma ficção. Sim, mas É muito bem feito. bem feito, né? Certas Por situações exemplo, Moby Dick. que é uma... pode acontecer, né? Mas que acaba É. dando uma É, romantizada. romantizam Isso. para o filme, porém É plausível, É plausível. acontecer. é plausível. né? É plausível. Moby Dick, por exemplo, que é um clássico, né? Uhum. Ele é inspirado num caso real. Um caso famoso na época, que aí inspirou o Herman a escrever Moby Dick. Que era baseado nas caças de baleia que tinha caça aqui, né? de Pra cachalote, tirar, né? pra tirar o óleo, né? Cachalote, É, exatamente. o pessoal vinha Um aqui. cachalote maluco que teria afundado o barco, e aí eles ficaram náufragos, etc. Tal. E ele foi inspirado num caso real, que foi um caso muito polêmico na época, porque uma parte dos homens sobreviveu, mas foram acusados não, eles confessaram que sobreviveram porque eles devoraram lá quem ia morrendo. Isso, é. Isso mesmo. Canibalismo, né? Tem aquele outro, tem aquele mais recente agora, como que chama? Que o cara fica preso. Esqueci o nome do ator, é famoso. Que ele não fala nada. Ah, com o Robert Redford. Isso, É Robert muito bom Redford. esse filme. Como é que chama? Não é a Deriva, não. Ah, esqueci. Esse filme é muito bom, porque ele é uma ficção, porém eu não consegui ver uma coisa lá que dissesse, isso não. Isso jamais aconteceria, né? Não. Tudo que está ali, eu acho que eles tiveram uma ótima consultoria Sim. ao fazer o filme, porque tudo que está ali é absolutamente Plausível possível de de acontecer e é o que geralmente acontece, exceto pelo final, porque eu não vou contar o spoiler aqui, dar um spoiler aqui. O final é um final romantizado, claro, né? Mas tudo que acontece no filme é plausível, sabe? A situação, a aflição dele de não conseguir lidar com a inundação que o barco vai sofrendo, e ele não consegue estancar, porque você não consegue estancar. É água, você não segura, né, cara? segura, Não tem não como. segura. A força do mar, sabe muito bem disso. É uma coisa impossível de mensurar. E você vai acompanhando o desespero dele, né? Que isso Impossível de mensurar. Uma ondinha de 1 metro de altura derruba uma parede. é complicado. Tem aquele lá dos mergulhadores, aquele lá da aflição. Qual deles? Que eles vão mergulhar, na hora que eles voltam, o barco foi embora. Esse é um caso verídico, inspirado num Esse caso é verídico, né? É, um casal. Inspirado Esse num é, caso né? verídico. Cara. Depois desse episódio, mudou-se o protocolo dos mergulhos no mundo inteiro. Caramba. Hoje em dia, qualquer operadora de mergulho que sai com um grupo de mergulhadores, ela faz uma chamada 1 por 1 na volta para ver se todo mundo está no barco. Que era uma coisa que não se fazia. E era um básico, né? Que você ia pensar, né? Não se fazia. E aí o aquilo barco lá foi é embora real, e eles então, ficaram. né? É real. O caso foi tragicamente real. Tem outros casos que viraram filme que também foram casos reais, assim, absurdos. Eu esqueço o nome do filme, esse que é o problema. Que é uma história muito aflitiva. Como geralmente são essas histórias, né? São muito aflitivas. E inspirada numa tolice, assim, numa coisa que você fala, ué, mas qual é o problema? Era um grupo de casais, eram 3 ou 4 casais numa viagem de 3, verão. se for o que eu tô pensando, são 3, que eles pulam na água. Exatamente, isso aí. No Mediterrâneo ali, né? E eles pulam na água, sol, maravilha, mar tranquilo, calmíssimo, tudo bem. E aí, quem baixou a escadinha para voltar pro barco? Tinha inclusive um bebê, né? Que fica Exatamente. chorando. Não, o bebê. Eu não sei se... O bebê foi colocado. licença poética do Ah, filme, tá? Na história real, não Era havia só os bebê. amigos. Era só os amigos. Todos morreram na história real. Inclusive foram achados em volta do barco. Porque o mar estava tão tranquilo que eles Não tinha nem morreram corrente, nem nada. morreram de exaustão
Porque não esqueceram de baixar a escada. Exatamente, aí eles não eles não tinham altura conseguiam suficiente subir, para segurar para subir no barco de volta. Aí é desesperador. O demais. último que mergulhou. Então a história do tubarão também Não. não é verdade. Não. Tá. Não, até onde eu sei não, tá? Todos morreram, mas morreram afogados, de exaustão, etc. Tal. Barco parado, ancorado, e eles morreram afogados porque esqueceram de baixar a escadinha. E não volta. E não consegue, você não consegue. Tentavam voltar. colocar Isso deve dar ser impulso desesperador e- demais. Muito Pois aflitivo, né? Porém, de novo, é perfeitamente possível Sim. Esquecer de de baixar o acontecer de negócio. novo, inclusive. É verdade. Basta você ter um barco alto que você não tem acesso. Uma turma de amigos, É. todo mundo lá brincando. Vamos pular na água, vai. Pula todo mundo e não baixa. Aí tenta subir pelo cabo de âncora. Às vezes consegue, mas é difícil, não é muito fácil. Doideira. Tem aquele lá da Tempestade também, né? Como que chama? É mais antigo do. Que dá aquela tempestade, que é a A tempestade, Tempestade Perfeita, né? Sim. Esse filme é muito. Esse caso é verídico também, Também tá? é. Tem até um monumento a esses pescadores lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, que eles saíram de lá. Essa história é. Quer dizer, tem um quê de licença Sim, poética, claro. porque morreram todos de novo aquela história. A gente nunca vai saber exatamente se foi daquele jeito, né? Mas eles realmente ficaram numa situação extrema. Houve uma conjunção de tempestades que se uniram num ponto onde eles deveriam não estar. A imprudência, a necessidade de pescar. Na necessidade, etc. né? e Que tal. eles foram indo para poder, Foram né? indo Isso e mesmo. tem a cena clássica desse filme, né? Que mostra o barco É, subindo numa onda que não acaba exatamente. nunca, né? Aí você fala, pô, mas tem onda assim? Tem. Isso é verdade. Tem, claro. Existe onda assim, Lógico. né? Eles chamam até de ondas loucas, né? Essas ondas loucas são uma anomalia quase que se forma Sim. do nada, não dá para prever, e elas são gigantescas. E sim, elas têm um poder de destruição muito grande, tá? Essa é uma história interessante, porque falava-se muito nas ondas gigantes do oceano, mas elas eram acreditadas à crendice dos marinheiros. Sim. História de pescador, né? Exatamente. Aí, com o desenvolvimento da ciência, etc. Tal, eles começaram a ter casos de navios que sumiam, sem muita explicação. Aí uma das explicações passou a ser a possibilidade de eles terem sido vítimas de uma onda anormal. Tem. Essas ondas são fotografadas do espaço, pra você ter uma Sim, ideia do sim. tamanho delas. Sim. E é a primeira vez que ficou comprovado, não que elas existiam, sabiam que existiam, mas nunca tinham sido medidas. E a primeira vez foi numa plataforma de petróleo. No Mar do Norte. Mar do Norte, né? Exatamente. E uma equipe que estava na plataforma de petróleo, eles tinham instrumentos para medir, e eles mediram naquela ocasião, se não me engano, foi 24 metros que eles mediram a ondulação. 24 metros. E eles tinham recurso para medir. Sim. Até então a ciência sabia que existia, mas não tinha número, não tinha parâmetro. A partir dali, eles até batizaram essa onda de onda do Ano Novo, porque foi no dia 1º de janeiro. Era uma tempestade muito forte de inverno. É porque nessas plataformas a gente tem mesmo os equipamentos para velocidade do vento e o tamanho da onda. Sim, sim. Então a gente sabe exatamente o tamanho que tá. E a partir daí, eles tiveram um parâmetro de dimensão dessas ondas, né? É claro que ninguém espera encontrar isso, porque realmente é uma situação muito complicada. É complicada para embarcação grande, imagina para um barco pequeno, né? Mas existe, né? Em alguns lugares elas são mais propensas. A ponta da África do Sul é um lugar muito frequente assim. É comum acontecer ondulações absurdas assim. Tem situações Elas onde você saem tem fora encontro, né? Elas saem Encontros fora de do padrão. correntes. Se tem um padrão de ondulação de 2, 3 metros, de repente surge uma onda de 15. Ela sai fora do padrão, né? Ela na verdade, é quase que se fosse duas ondas que se juntam e vão crescendo de dimensão. Mas isso existe. O recorde de sobrevivência no mar, triste recorde, mas enfim, ainda bem que o cara sobreviveu, por isso que o recorde de sobrevivência no mar
aconteceu em 2014, portanto, há 8 anos atrás. Recente pra 8 cacete. anos atrás. Tá? Um pescador, que é salvadorenho, mas morava no México. Esse cara ficou, vocês vão rir, tá? Esse cara ficou 14 meses no mar à deriva, sem água nem comida. Ah, 1 ano e 2 meses. Exato. Isso aconteceu há 8 anos atrás. Já tinha satélite, GPS, Pô, eu não lembro. Tu lembra de ter lido esse vídeo, notícia? já tinha tudo Não. e não acharam o cara. O cara foi dado como morto logo depois. O cara atravessou a deriva da costa do México até as Ilhas Marshall, que é o Pacífico Sul. Ele atravessou o Pacífico inteiro, a deriva. Não tinha vela, não tinha nada. Só E ele tinha tava em cima do quê? um barco aberto de fibra de vidro, canoa. Aham. Usavam para pescar. A única coisa que ele tinha dentro do barco era uma caixa grande de isopor, porque ele saiu para pescar. Era pescador. Ele e um amigo dele. Na verdade não é bem amigo, mas era um rapaz que ele conheceu e foi pescar com ele. E vou resumir pra caramba a história, mas eles saíram para pescar e se afastaram, começou um mar muito ruim, um vento muito ruim, meio uma tempestade chegando, e o motor dele deu pau na hora de voltar. O motor de popa não pegou. E aí a tormenta foi empurrando eles para frente e eles foram se afastando cada vez mais da costa. Não me lembro mais, mas alguns meses depois, 3 ou 4 meses depois, o cara morreu, o amigo dele morreu, porque o amigo dele não conseguia engolir praticamente nada do que eles conseguiam capturar para comer. Então ele morreu de inanição. Mas ele continuou, cara. Ele continuou sendo levado pela corrente. Mas o que mais me impressiona nessa história é assim, há 8 anos atrás, com todos os aviões que passam em cima do Pacífico, satélite, vai a NASA, né? Ninguém acha um cara no mar. Ele estava dentro de um barco, o barquinho foi sendo levado, ele entrou numa corrente, né, que é até relativamente conhecida no Pacífico, né, flui sempre no mesmo sentido, e ele foi sendo levado. 14 meses depois, 434 dias, uma coisa assim, por obra da natureza, ele foi dar numa ilhota lá, esse cara, e aí nessa ilhota tinha um casebre, tinha um casal, e ele chegou lá. Ele estava surpreendentemente bem para quem passou todo esse tempo no mar. Peixe faz bem, então, hein? Então, mas na verdade o que ele sobreviveu graças à tartaruga. Tartaruga? Quem mais se alimentou foi tartaruga. Era isso que... Pois é, Pois é, porque a tartaruga é relativamente fácil de você capturar, porque ela sobe para respirar, ela fica na superfície, né? E ela é lenta. Então, se você tiver uma certa habilidade, você consegue puxar uma tartaruga, desde que não seja muito grande, claro, para dentro do barco. E a tartaruga foi a principal fonte de alimento dele, porque a tartaruga, além de dar carne, o sangue também é hidrata. Exatamente. E é um baita alimento. Então, a principal fonte de alimentação dele eram tartarugas. Mas é claro que ele foi desenvolvendo umas técnicas, né? Então, ele passava a pegar resto da carne de tartaruga e deixava num canto lá do barco e começou, em determinado momento, a começar a pegar aves também, que pousavam no barco. Isso acontece muito no oceano, a ave vem e pousa para descansar. E aí ele começou a também se alimentar, variar a dieta dele com ave, né? Mas ele contava aqui. A hora que você pega uma ave, tira a pena, não sobra nada, só sobra osso. Mas enfim, esse cara ficou 14 meses nessa situação, só bebia água quando chovia. E ele usava a caixa de isopor, que era uma caixa grande, para dormir. Ele entrava dentro da caixa, né, para se aquecer, porque ele estava num barco aberto, que era uma canoa, uns 7, 8 metros de comprimento. Então, o mais incrível para mim é como é que ele conseguiu se manter lúcido durante esse tempo todo. Agora, o pior é que é o seguinte, olha como o ser humano é uma coisa desgraçada. Esse cara, na minha concepção, esse cara é um herói. Esse cara chegou lá nas Ilhas Marshall, tá? Foi resgatado, veio lancha lá da capital, levaram o cara pra cá. E começaram a duvidar da história dele. Porque
até compreensível você falar, pô, como é que o cara vai viver 14 meses sem água nem comida? Ah, tem um detalhe. Eles tinham saído para pescar. E eles foram pegos pela tempestade no segundo dia. Eles até tinham algum pescado, que já tinham pescado, que consumiram nos primeiros dias, depois não tinha mais nem material suficiente de pesca. Mas enfim, esse cara, quando foi resgatado, ele foi levado para a polícia, acusado de eventualmente ter praticado canibalismo com um companheiro dele. Puta De merda. ter comido o cara, era o que todo mundo imaginava. O cara morreu e ele sobreviveu, ele está relativamente saudável, né? Estava mais magro, etc. e tal. E aí começaram a duvidar, e isso é muito comum, muito comum nessas situações limites. O cara fala, pera um pouquinho, cadê o outro cara? Morreu? Alguém viu? Não, ninguém viu, está no meio do mar. Não tem testemunha, não tem câmera de segurança, não tem nada. O mar é o ambiente perfeito para o crime perfeito, né? Você não precisa nem dar tiro no cara, você só empurra o cara no mar. Joga ele na água e tchau. Então ele começou a ser questionado. Pô, botaram o cara para fazer detector de mentira. Passou uns 15 dias sendo apedrejado no mundo inteiro, cara. O cara era um humilde pescador. Mas parece que tem um negócio aí na justiça, eu não sei se isso é para todos os países, mas em situações extremas, você não pode ser preso por ter matado alguém para sobreviver. Interessante. Tem um caso famoso disso. Eu lembro porque a Mila, que é minha esposa, ela estudou direito muito tempo. Ela fala de uma mina de trabalhadores que ficaram soterrados ali, não tinha como sair. E alguns foram adoecendo e não tem como sair, os caras vão decidir então quem que vai morrer para servir de alimento para os outros. E todo mundo que se alimentou até eles serem resgatados, eles foram absolvidos pela justiça, porque é a única situação em que você pode ser absolvido por ter matado alguém. É para sobreviver. Tem uma história, cara, muito cavernosa, que aconteceu há uns 15, 20 anos atrás na Dinamarca. Um cara, que era um cara superdotado de capacidade inventiva, ele construiu um submarino, que não era uma coisinha pequena não, era um submarino de um bom tamanho. E aí ele... Só que esse cara é completamente fora da casinha. E esse cara cometeu um assassinato dentro do submarino. Ele convidou uma repórter sueca para andar no submarino. Ela chamava-se Kim. E ele convidou ela para dar uma volta no submarino. Só os dois. E ele saiu do submarino, deu uma volta. E, resumindo a história pra caramba, ele matou ela dentro do submarino. Esquartejou o corpo. Enfiou num monte de saco. Jogou no mar, etc. E tal. Claro que foi descoberto, foi preso. Está preso até hoje. Caraca. É uma história... O cara construiu o submarino só pra matar uma pessoa. Sem motivo? Não, na verdade não. Tinha motivo do... Não, aparentemente ele foi dar em cima dela e acho que ela recusou e aí ele... Entendi. Não é que ele fez submarino pra isso, tá? Ele se aproveitou da situação ali com ela. Foi um crime muito falado lá na Suécia e na Dinamarca na época. E o cara tá preso até hoje. Caramba. Bom, então... Mas o cara é um gênio. Se você parar e pensar, o cara fez um submarino, bicho. Tudo bem, é um assassino, mas ele fazer um submarino não é fácil. Não é. Cara, tem uma historinha dele aí. O cara passou 2 naufrágios no mesmo dia. Parece o Ernest Hemingway, que É um sofreu inglês. 2 acidentes aéreos no mesmo dia. E foi dado como morto. E não morreu. O Ernest Hemingway. Como é que ele sofre 2 acidentes aéreos no mesmo dia, cara? Eu conto primeiro ou ele conta primeiro do barco? O cara tava num barco, o barco foi torpedeado, né? Afundou. Ele foi resgatado por outro navio inglês, que também foi torpedeado no final do dia. Que o pariu. Mas ele sobreviveu, os dois. E tem uma outra na guerra que é um gato. O gato sobreviveu a 3 naufrágios. 3. O gato era um mascote, né? Dava pra mais 4, né? São 7 vidas. Até babei aqui, ó. Não, e dizem que gato não gosta de água, né? Então, o gato sobreviveu a 3. Chamava Oscar. Olha. Depois ele ganhou... Quando ele parou de navegar, né? Ele foi colocado lá num forte que tinha lá, ganhou honras militares. Ó. O gato era um sobrevivente.
Inacreditável. O Ernest Hemingway ele levou a mulher dele para um safari na África. Eu não lembro agora exatamente em qual país ali da África. Mas era para ver uma queda d'água de cima, assim, e contrataram um piloto lá, e aí no meio do caminho deu pau, o avião caiu, mas eles sobreviveram, machucados, mas sobreviveram. E aí começa a saga para chegar a salvamento, e aí chegaram no local, foram resgatados. E aí, só que para levar eles para cuidar dos médicos, né, em outra cidade, tinha que ser de avião também. E aí chegou um piloto lá também com um aviãozinho, aí botou eles a bordo, aí o avião fez o resgate, na decolagem já caiu, e pô, aí ele quebrou mais um monte de coisa. E aí, como não tinha notícia nem nada, a imprensa começou fizeram o obituário dele, passou, o Ernest Hemingway morreu, e com a esposa, e não achou nem... E aí ele... Foi engraçado que aí um monte de jornalista voou da Inglaterra, dos Estados Unidos, para cobrir a matéria lá na cidade, para esperar chegar o corpo, e aí chegar ele vivo no hotel. Bêbado, inclusive. Bêbado pra caramba, pra aguentar dor, né? Caraca, cara. 2 acidentes, praticamente no mesmo dia, É sortudo cara. ou é azarado esse cara? Pô, ele sobreviveu aos dois, né? Aí é sorte.